Olá a todos! Hoje daremos seguimento ao tema de dispositivos eletrônicos cardíacos e veremos o estudo mais relevante a avaliar o uso de cardiodesfibriladores implantáveis, os CDIs, em um contexto de prevenção primária de morte súbita. Já vimos aqui que o uso destes aparelhos em pacientes recuperados de paradas cardíacas de causa arritmogênica ou que já apresentaram taquicardias ventriculares instáveis é bem fundamentado e embasado por estudos desde o século passado. Desde então, visando reduzir o número de óbitos decorrentes de arritmias ventriculares, diversos estudos tiveram seu foco voltado aos pacientes assintomáticos, sem eventos arritmogênicos graves prévios, mas com elevado risco para tal. A maior parte desses estudos envolveu pacientes com disfunção ventricular e presença de taquicardia ventricular não sustentada ou arritmias ventriculares induzidas por estudo eletrofisiológico. A relevância clínica das arritmias induzidas laboratorialmente tem caráter controverso. Para avaliar o benefício do CDI, sem que houvesse a necessidade de um exame invasivo, como o estudo eletrofisiológico, foi desenhado o estudo MADIT-2. O trial foi publicado em 2002 no New England e visou avaliar o implante de CDI como profilaxia primária em pacientes com cardiomiopatia isquêmica com fração de ejeção reduzida. Este estudo incluiu os pacientes que apresentaram um infarto documentado há mais de 30 dias da inclusão do estudo e fração de ejeção menor que 30% em exames dos últimos 3 meses, e excluiu os pacientes que haviam feito revascularização nos últimos 3 meses, os que apresentavam classe funcional 4 ou que tinham comorbidades graves com baixa expectativa de vida. Foi um ensaio clínico multicêntrico envolvendo hospitais nos Estados Unidos e Europa, randomizado e aberto, ou seja, não cego. A população de 1.232 pacientes foi randomicamente distribuída em uma razão de 3:2 para receber o cardiodesfibrilador implantável ou o tratamento medicamentoso padrão. Foi encorajado o uso de terapia médica otimizada em ambos os grupos. Os pacientes tinham média de 65 anos, sendo a maioria do sexo masculino, com fração de ejeção média de 23%. O desfecho primário foi mortalidade por qualquer causa e notamos no gráfico uma probabilidade de sobrevida maior no grupo portador do CDI com P significativo de 0,016. Vejam que as curvas começam a se separar após 9 meses da intervenção. Calculando o hazard ratio, com base no número de mortes em cada grupo, foi encontrado um valor de 0,69, que representa uma redução de 31% no risco de morrer. Um número muito expressivo quando se trata de um desfecho duro. Não foram encontradas diferenças significativas entre os subgrupos analisados e não houve nenhuma morte decorrente de procedimento do implante do CDI. O estudo conclui que o implante do CDI aumentou a sobrevida nos pacientes com infarto do miocárdio prévio e disfunção ventricular grave. Sobre as recomendações atuais, é importante reforçar alguns pontos. O implante de CDI não é indicado em casos agudos de infarto, pois nesse período grande parte dos pacientes podem apresentar miocárdio atordoado. Outra recomendação, que não advém desse estudo, mas tem implicação prática, é a feita pela Diretriz Europeia de Insuficiência Cardíaca, a de indicar o CDI apenas após 3 meses de terapia medicamentosa otimizada, considerando que parte dos pacientes pode apresentar remodelamento reverso e melhora da fração de ejeção com o tratamento. Esta mesma diretriz recomenda o dispositivo apenas aos pacientes em classe funcional 2 e 3, não recomendando aos em classe funcional 4, baseado no racional da maior proporção de óbitos por choque cardiogênico, do que por arritmias malignas nessa população. Essa população de classe funcional 4, inclusive, foi excluída dos grandes estudos. Apesar de todo o benefício demonstrado nesse e em outros trials, o uso do CDI como prevenção primária ainda não é realidade brasileira no Sistema Único de Saúde. Devido aos altos custos do implante do CDI, a estratégia se torna inviável em termos de saúde pública. Obrigada e até a próxima!